A ilha de Malta. Esta ilha de Malta, ou esta palavra, a ilha de Malta. Ilha de Malta está registrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso de número 1. São 9 versículos que faz o comentário deste vilarejo, desta ilha, aonde que o navio que vinha de Jerusalém terminou a sua navegação justamente nessa ilha, aonde o apóstolo Paulo vinha, juntamente com 276 passageiros daquele navio. E o navio se acabou, se despedaçou, e somente os que ficaram no navio sobreviveram. E eles chegaram em lugar, e logo chegando naquele lugar, descobriu que o nome daquela ilha era a Ilha de Malta. Então eles foram recebidos pelos vilarejos, pelo povo, os sertanejos que viviam ali. E eles acolheram eles com muito agrado a eles. E é interessante que Paulo já chegou na ilha. Paulo era um missionário de campo. E o missionário verdadeiro é um missionário que, além dele fazer a obra de Deus, além dele ministrar a palavra, além dele ensinar o caminho do céu, além dele pregar o evangelho, além dele buscar almas para ser salva, ele também trabalha. Paulo era um homem trabalhador. Paulo não ficava de braço cruzado. Para vocês terem ideias, não sei quantas pessoas entraram nesta ilha, mas o navio tinha mais de 270 pessoas. Mas Paulo, e ali tinha comandantes, tinha soldados, mas Paulo, o texto sagrado registrou somente Paulo ao serviço. Paulo agora chega e havia muitas chuvas nesta época. Foi um momento chuvoso e fazia muito frio. O texto sagrado diz que fazia muito frio. Então, eles faziam o quê? Eles faziam uma fogueira para se esquentar ali. E Paulo já chegou e já colocou a mão na massa. Porque Paulo não espera para o outro. Paulo chega trabalhando. Não é porque ele é Paulo, ele tem que ficar em pé, braço cruzado, com a mão na boca, no queixo, esperando as coisas acontecerem, para depois eles entrar. Não, Paulo não é esse tipo de missionário. Paulo é um missionário trabalhador. Esta palavra vem para nos trazer algumas lições importantes. A primeira lição importante: o que vir na sua mão a fazer, diz o texto sagrado, faça como Paulo. Paulo chegou e já juntou ali os gravetos para colocar na fogueira, para que aumentasse o fogo. Paulo é um promovedor de fogueira, promovedor de fogo. Então, Paulo, ele além de ter o fogo do Espírito, Paulo também era um promovedor de fogo. Ele disse: vamos fazer fogueiras aqui, para esquentar, que está muito frio. Paulo tinha sensibilidade, Paulo era inteligente. E nesse inteirinho, quando Paulo pega o feixe de graveto ou de madeira ali para colocar no fogo, naquela hora ele pega junto desse uma cobra. Ele pegou uma cobra. Aleluia. E a cobra
ela não deixou de usar a sua defesa, a ofensa. Ela pica a mão de Paulo. Mas Paulo reage. E ele chacoalha aquela cobra na mão e a mão cai na fogueira. E a cobra é queimada. Aleluia. Paulo havia feito, ou melhor, havia recepcionado um anjo quando ele estava no navio. E ele, com a sua verbalização, fez uma declaração ao povo. Ele mesmo trouxe a informação. O anjo, eu gosto muito desse lugar, desse texto. O anjo do Deus que eu sirvo esteve comigo à noite e disse para mim que eu vou ser entregue lá em Roma. Eu vou chegar em Roma. Então, Paulo creu naquela palavra. Paulo disse, não, nenhuma cobra vai impedir a minha caminhada. Eu vou continuar para o destino do que foi traçado. Eu venho aqui para te dizer, na manhã desse dia, não deixe que a cobra te trava. Não deixe que nenhuma cobra te pare. Não deixe que nenhuma cobra impeça o seu trabalho. Não deixe que nenhuma cobra venha diminuir a sua caminhada. Não deixe a cobra de impedir de você promover mais fogo. Aleluia. Continua na sua obra. Repreende a cobra. Joga a cobra no fogo e continua a sua batalha. Não deixa cobra nenhuma impedir a sua caminhada. Cobra nenhuma impedir a sua evangelização. Quem sabe você está ouvindo voz de cobra. Quem sabe cobra está impedindo você tocar. Porque a cobra veio na mão de Paulo. Era para proibir o trabalho. Mas Paulo sacudiu a cobra e jogou no fogo e continuou fazendo a obra. Aqueles que o viram já fizeram uma interpretação precoce, uma pré-julgamento sobre a vida de Paulo e diz, esse escapou na tempestade, mas a justiça o pegou aqui. Deve ser muito mal. Eles usaram quando Paulo joga a cobra, aqueles homens já, os habitantes ali, certamente este é assassino. Esta foi a colocação. E eles disseram, certamente este homem é assassino. Escapou do mar, mas a justiça pegou ele aqui agora. Quando eles viram a cobra pendurada na mão de Paulo. Eles já fizeram ali o juízo. Disse, a justiça não permitiu que ele vivesse. Mas é interessante essas coisas. Porque esse pré-julgamento acontece na vida da gente também. Às vezes a pessoa olha para nós e procura razões pelas quais talvez a gente está passando por necessidade. Às vezes a gente está na prova, às vezes a gente bateu o carro, às vezes aconteceu alguma coisa e pessoas ficam procurando, como fizeram com aquele cego de nascença. Perguntaram logo para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde, porque assim, as pessoas vêem sempre a culpa nos outros. Mas Jesus vem para defender. Jesus disse, não, nem ele nem os pais. Isto é para que a glória do Senhor Jesus seja manifestada através dele. Aqui eles já fizeram mau juízo de Paulo. Diz que Paulo era um assassino por ter escapado do mar
mas a justiça não permitiu ele viver. A cobra picou. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Deixa eu te falar uma coisa. Você está firme, fazendo a obra de Deus, aquieta o teu coração. Nenhuma cobra tem poder para te fazer mal nenhum. Nenhuma cobra tem poder para te fazer mal. Levanta a tua cabeça, porque há muito para fazer ainda na terra através de você e com você. Então, não desista hoje, não pare hoje. Talvez lá um barulhinho de cobra, você já está querendo entregar o seu carro na tua igreja, você está querendo desistir do seu trabalho, você já está querendo jogar a toalha, mas eu venho aqui trazer uma palavra para o teu coração. Não permita que cobra nenhuma pare a obra que está em tuas mãos para fazer. Paulo, eles porém esperaram que começasse a inchar de repente, ou até mesmo Paulo poderia cair ali morto, mas nada disso aconteceu. E Paulo continuou trabalhando, tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia. Esses mesmos que disseram ele é um assassino, mudaram de ideia e começaram a dizer, ele é um Deus. Começaram a dizer que Paulo era Deus, um Deus, porque foi picado por uma víbora e não fez nenhum mal a ele. Mas este é todos aqueles que estão agarrados, com certeza, dentro do plano de Deus, nenhum mal sucederá. Então, aqueles homens agora chama o proprietário daquela ilha ou o responsável, o chefe da ilha, por nome de Públio, que era o homem principal da ilha, e convidou-o para ficar na casa deles. E recebeu, hospedou ali a casa deles, eles ficaram ali por 3 dias. Mas quando Paulo entra na casa, o pai deste homem estava acamado, sofrendo, febre, disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, pôs-lhe as mãos e o curou. Glorificado é o nome do Senhor. Não foi morto pela cobra, a mão não inchou, não parou de fazer fogo, fazer fogueira. Entrou na casa do doente, orou a Deus, aleluia, orou a Deus. Mas isso aqui tem mais tempo para falar. Eles vêm de uma tempestade, vêm de um milagre extraordinário. O navio se acabou, não sobrou nada, eles sobreviveram em cima de tábuas. E agora passa por este processo, mas o plano de Deus permanece para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, depois que Paulo orou, colocou as mãos sobre aquele homem e o homem foi curado para a glória de Deus. Tendo acontecido isto, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. E eles prestaram muitas honras a eles, forneceram até suprimentos de necessidade quando chegou o momento deles partirem. Esta é a palavra que aconteceu do capítulo 28 de Atos, capítulo de número 1, até o verso de número 9, a ocasião que Paulo foi hospedado em uma ilha. O homem de Deus numa ilha, onde tinha cobra, a cobra picou, mas a obra de Deus foi feita naquela ilha, muitas pessoas curadas para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar por você. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, o Deus que vive para todo sempre, eu venho, Senhor da glória, apresentar a cada um, Senhor, as tuas mãos nesta hora. Visita pelo teu amor, pela tua bondade.
O mesmo Deus, meu Pai, que livrou Paulo, meu Pai, daquele veneno daquela víbora, é o mesmo Deus que cuida de mim, é o mesmo Deus que cuida desses que estão ouvindo esta mensagem, esta pregação. Meu Deus, então, nesta oração, eu apresento a cada um, Senhor. Eu peço que a tua bênção continue com eles. Senhor, dá livramento, dá coragem, dá força e saúde, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém.